Olá, queridos irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Um Deus que se arrepende. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome, pois és digno de toda honra e louvor. Agradecemos-te por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a tua palavra. Conduze-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender as verdades que tens para nós hoje. Dá-nos um coração humilde e disposto a aprender. Fortalece nossa fé e ajuda-nos a viver segundo a tua vontade. Que este estudo nos aproxime mais de ti e nos capacite a sermos luz neste mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossas palavras e ações. Perdoa nossos pecados, guia-nos no caminho da verdade e prepara-nos para a breve volta de Jesus. É em seu precioso nome que oramos. Amém. Hoje, vamos refletir sobre uma questão intrigante e profundamente teológica. Deus se arrepende? Como entender os textos bíblicos que dizem que ele muda de ideia? Essa é uma dúvida comum entre cristãos sinceros que desejam compreender melhor o caráter imutável do nosso Deus. Afinal, se Deus é onisciente e perfeito, por que algumas passagens bíblicas afirmam que ele se arrependeu ou voltou atrás em suas decisões? Hoje, vamos explorar essas questões sob a luz da palavra de Deus. Ouça Êxodo, capítulo 32, versículo 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Jeremias, capítulo 18, versículos 4 a 10. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E, se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. A primeira coisa que precisamos compreender é que a linguagem bíblica muitas vezes usa expressões humanas para descrever as ações divinas. A Bíblia declara de forma categórica: está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Números, capítulo 23, versículo 19. Isso significa que ele não é inconstante ou sujeito a emoções impulsivas como nós, seres humanos. Seu caráter é perfeito, santo e imutável. No entanto, há vários textos que mostram Deus mudando de ideia, em resposta às ações humanas. Por exemplo, em Jonas, capítulo 3, versículo 10, quando o povo de Nínive se arrependeu, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Isso significa que Deus havia anunciado juízo sobre a cidade, mas diante do arrependimento sincero de seus habitantes, ele revogou a sentença. Esse é um princípio constante na Escritura. Deus é justo em seus decretos, mas também é misericordioso e responde ao arrependimento humano. Ouça Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de cumprir? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Em que sentido Deus não muda? Outro exemplo está em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, onde, após a intercessão de Moisés, então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria ao seu povo. Aqui vemos que a oração e a intercessão têm um papel fundamental na relação entre Deus e seu povo.
Ele deseja que busquemos sua graça e misericórdia, pois seu objetivo é a salvação e a restauração. Então, como harmonizar isso com a imutabilidade de Deus? A resposta está em compreender que o arrependimento de Deus não é como o nosso. Nós nos arrependemos porque cometemos erros e precisamos corrigir nossa rota. Deus, por outro lado, não erra, mas ele age dentro dos princípios que estabeleceu. Se ele diz que um povo será destruído por causa de seus pecados, mas esse povo se arrepende, ele suspende o juízo porque sempre foi esse o seu caráter, justo e misericordioso. Isso não significa uma contradição, mas sim um testemunho da coerência do amor divino. Deus deseja a salvação do pecador e sempre está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Hoje, vamos refletir sobre a maneira como Deus sempre advertiu a humanidade a respeito dos juízos futuros. Nosso estudo se baseia em uma passagem do livro O Desejado de Todas as Nações, páginas 508 e 509, de Ellen White, onde vemos exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus, agiram com fé e foram salvas. Também analisaremos os textos bíblicos mencionados para compreender melhor a seriedade dessas advertências e como elas se aplicam ao nosso tempo. A história de Noé nos ensina sobre a fé e a obediência. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, Deus lhe disse, abre aspas, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. Fecha aspas. Noé confiou na palavra do Senhor, preparou-se para o dilúvio e, como resultado, ele e sua família foram salvos. Esse episódio ilustra como aqueles que creem e obedecem são protegidos dos juízos divinos. Outro exemplo poderoso é o de Ló. Deus advertiu a ele e sua família sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 14, lemos: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Apesar da incredulidade de muitos, Ló se submeteu às instruções dos anjos e escapou do juízo iminente. Infelizmente, sua esposa olhou para trás e se perdeu, simbolizando aqueles que, mesmo advertidos, hesitam em abandonar o pecado. Seguindo essa linha, os discípulos de Cristo também receberam uma advertência sobre a destruição de Jerusalém. Jesus os instruiu a ficarem atentos aos sinais, e aqueles que deram ouvidos ao aviso fugiram antes da queda da cidade no ano 70 depois de Cristo. Essas histórias mostram um padrão claro. Deus sempre avisa antes de agir em juízo, dando oportunidade para que os fiéis se salvem. Hoje, nós também recebemos advertências sobre o futuro. A segunda vinda de Cristo está às portas, e a destruição final deste mundo pecaminoso se aproxima. Aqueles que ouvirem a voz de Deus, aceitarem seu chamado e viverem em conformidade com seus mandamentos, serão salvos, assim como Noé, Ló e os discípulos. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: apegue-se ao amor e à justiça. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.